Primeiramente, Rafa, obrigada pelo convite para a gente poder estar aqui explanando um pouquinho aí também para o pessoal, né, referente aí ao nosso mercado, né, e o porquê que é tão interessante para quem primeiramente já se permite a olhar um pouquinho para isso, né. Bom, meu nome é Camila, obviamente, né, e o pessoal na parte profissional no mercado cripto me conhece como Camila P2P. Hoje, já há alguns anos, nós somos aí especialistas em tudo que se trata de negociação de criptomoedas, né? Compra, venda, permuta, quando o cliente quer trocar um ativo pelo outro, também a gente faz. E o porquê do nosso trabalho, né? Porque a gente sabe que hoje criptomoeda, por mais que já tenha aí há 15 anos, né? Ainda é algo muito novo para as pessoas. Hoje, falando aí mundialmente, pouco mais de 10% no mundo de pessoas que já conhecem ou já tiveram contato com criptomoeda. Então, ainda é algo que as pessoas não sabem muitas vezes como que elas vão se inserir nesse mercado, né? E eu conheci a primeira vez que eu ouvi falar em Bitcoin na minha vida foi lá em 2014, né, Rafa? E aí, por que eu estou explicando isso? Para entender, até para poder vir numa linha do tempo e explicar o porquê que hoje eu trabalho com criptomoedas, né? Em 2014 foi a primeira vez que eu tive contato, que eu ouvi falar em Bitcoin especificamente, né? E aí, quando eu ouvi falar, caramba, moeda que só existe na internet. E na época, um Bitcoin valia ali na casa de R$ 1.000, um Bitcoin. E eu olhei isso, moeda só na internet. Tô fora. Coisa louca essa, Sim, bem imagina, capaz. 10 anos atrás. O que tinha 10 anos atrás? 10 Pra anos atrás a gente sonhava com um carro voador em 2024. Então, assim, para mim era algo muito, muito over, assim, eu não quis, né, até mesmo pela falta do próprio conhecimento, obviamente eu não quis abraçar isso, né. O tempo passou, continuei minha vida, né, normal, e depois foi em 2017, eu tive novamente um contato com o Bitcoin, e aí, neste momento, um Bitcoin estava valendo R$ 7.000. E aí, quando eu fiquei sabendo do Bitcoin, aí eu lembrei, 3 anos atrás, eu fiquei sabendo desse negócio. Ainda sobreviveu, ainda existe. Pô, ainda existe, né? R$ 7.000. Imagina se eu tivesse comprado um Bitcoin, hoje teria valorizado 700% 3 anos depois. Eu fiquei observando. E, obviamente, 2017, hoje eu entendo que era, quando eu tive o contato de novo, era um ciclo de alta, então ele estava só subindo, que a gente estava em pleno bull market em 2017. E isso em julho de 2017, R$ 7.000. Em novembro de 2017, 4 meses depois, um Bitcoin valia R$ 25.000. Bah. Aí eu, caraca, não é possível. O que é isso? Que loucura é essa? E nessa época começou a noticiar em jornais, na internet tu vê muita notícia, né? Na televisão. E aí, isso é real. E aí eu nunca me esqueço, né? Isso aí é alguma coisa que realmente descobri. Eureka! Trabalhava em outro nicho, outra coisa. Na época, sim, sempre trabalhei com vendas, né, Rafa? Mas na época era outro mercado, era outro nicho, né? E aí eu descobri como que vou mudar minha vida, né? E aí eu via pessoas falando que ia bater R$ 100.000. Meu Deus do céu, nunca me esqueço disso, né? E aí, naquele mesmo ano, em dezembro de 2017, um mês depois que ele estava R$ 25.000, o Bitcoin bateu R$ 70.000 em dezembro. E aí, meu pai eterno. Aí eu já começo a ouvir de Bitcoin, porque pra mim, em 2014 eu era uma criança. Mas tinha familiaridade com algum outro tipo de investimento antes ou não? Só isso uma coisa que pescou não tinha familiaridade com nada de investimento, né? Eu não tinha a cultura, até porque, na verdade, é algo que não existe praticamente no Brasil, que é a cultura de educação financeira, né, Rafa? Uhum. Eu não tinha. Mas aí... Em 2024 a gente ainda... 4% das pessoas... Exatamente. E aí caramba, isso é muito legal, gostei disso aqui. E aí, virou o ano, 2018, e começou o bear market, ou seja, o topo histórico até o presente momento tinha sido de R$ 70.000, que em dólar era $20.000. Então, ele chegou em dezembro a $20.000, foi o topo histórico, o maior preço do Bitcoin na história até então. E em 2018, ele começou
o bear market, né? Que aí eu comecei a perceber que nada eu sabia na verdade, porque eu achando que só o negócio só subia, porque até então aquele pequeno pedaço de tempo que eu estava avaliando, que eu estava acompanhando, só via subir. E aí, em 2018, simplesmente o negócio derreteu. E eu pensei, meu Deus do céu, preciso entender um pouco mais disso. E aí eu comecei a buscar conhecimento em 2018, né? E aí eu percebi que era um campo que estava sendo construído, que estava sendo desmatado à foice, Rafa. Não tinha conteúdo educacional falando sobre, não tinha alguém que chegasse e te falasse, te explicasse. Eu queria entender como é que eu comprava, que era um dinheiro na internet, como é que eu vou ter, então? Não tinha. E aí, na época, e eu sempre percebi, né, nas dificuldades de ver oportunidade. E nessa época, em 2018, eu pensei, caramba, isso é um mercado extremamente mal assistido, não existe... como é um negócio tão disruptivo, totalmente digital, mas cadê o atendimento? Cadê a parte humana para poder pegar alguém pela mão e explicar? E aí eu percebi uma oportunidade, isso é um furo desse mercado. Para quem, como eu hoje, sou leiga e não entendo. E eu comecei, de fato, a buscar conhecimento. Comecei a pesquisar um monte de coisa. Achei, na época, alguns canais no Telegram que me ajudaram a entender um pouco do mercado. No começo, eu só tomei na cabeça, né, Rafa? Porque tu acha que tu viu ali umas 2 aulinhas de gráfico, tu acha que tu já vai sair sabendo tudo. No começo, eu só tomei na cabeça. Aí eu comecei a fazer vários cursos, seminários. E aí começou nessa época, em 2018 ou 2019, começou a ter já uns seminários aqui na PUC. E aí, comecei a participar. E nessa época era 0,25% da população no mundo que tinha contato com criptomoeda. E aqui no Brasil estava na média de 2%, ou seja, o Brasil estava super bem cotado perante o mundo, né? E aí, beleza, eu comecei a estudar, me capacitar cada vez mais, e aí eu percebi, como eu sempre fui muito comercial, né, Rafa? E aí, quando eu já comecei a ter um pouquinho desse conhecimento, eu sempre tive muito network, e aí eu pensei, tá na hora de eu começar a também a auxiliar as pessoas nisso, nessa minha dor. Eu identifiquei essa dor no mercado, das pessoas não saberem como comprar, como iniciar, como abrir uma conta, onde que vai guardar, né? E aí eu comecei a buscar network, conheci o meu parceiro, que é o Bruno, né? E que já trabalhava como P2P, e a gente fez uma parceria muito bacana que está aí se perdurando até hoje, né? Desde 2019 que nós trabalhamos junto, vamos aí para 5 anos já de trabalho e de atividade. E até hoje chegam clientes para nós, quero que tu me ajude, quero que tu me ensine. Ontem mesmo chegou um cliente, eu sou zero, eu não sei nada, eu quero comprar, mas eu sou totalmente leigo. E aí, hoje, a gente já montou, digamos assim, uma rede de apoio para esse cliente quando ele chega para nós do zero. A gente já tem, por exemplo, parceiros confiáveis que ele pode comprar uma carteira para ele poder armazenar os tokens. A gente já tem uma empresa parceira para poder, inclusive, dar aula particular para esse cliente, para ele poder aprender do zero. O cliente comprou, não sabe como vai fazer para com a declaração. A gente tem empresa parceira para indicar. Nós montamos uma rede de apoio para esse cliente poder ser acolhido e estar no mercado da maneira correta. Porque o que mais existe aí são empresas que vão prometer mundos e fundos para os clientes, para as pessoas, né? Que são aí as pirâmides financeiras, golpes e tudo mais. Então, o que eu sempre digo assim, a melhor moeda neste mercado, primeira para o cliente, para a pessoa, para qualquer pessoa, é o conhecimento. Ela entender um pouquinho do que ela vai fazer, aonde ela está entrando. É um mercado maravilhoso que ele te dá muito, mas ele também te tira muito se tu não souber dosar tudo isso, né? Então, desde lá, a gente vem trabalhando, né, dentro desse mercado que cada vez cresce mais. E hoje, né, já são aí 10% de toda a população mundial aí que já tem contato com cripto. E a tendência, né, Rafael, é só crescer. Ainda mais da maneira como as coisas estão se conduzindo, né? Como está se conduzindo no mundo, a parte econômica, tudo, então cada vez mais, né? Tá, deixa eu voltar umas casinhas, tá? Pensa que eu sou burro para um caralho. Não é... Não, burro, burro não tem informação, é diferente.
E dá pra dizer que tu já tá à frente de muita gente ainda, né? Tu já tá muito mais à frente porque tu já começou a comprar teus primeiros certeza. sacoches. A primeira experiência que eu tive, eu printei pra vocês. Eu comprei ali, fiz um primeiro aporte de 50. Um dia já ganhei 5 pila. Olha aí. 10% num dia? 10% num dia. 10% num dia, imagina. Ficou faceiro, né? E é esse Me ligou no outro comparativo, dia, olha né? aqui, ó, ganhei, olha quanto... Respeito o homem. Ficou faceiro. Aqui. Mas assim, ó, eu tenho uma dificuldade de explicar pras pessoas. Eu represento uma parte da empresa que eu trago informações. E eu quero fazer um simpósio, eu não sei como é que eu vou colocar isso, mas eu quero trazer para cá para dentro uma ideia de educação financeira. E eu falei no início ali e é verdade mesmo. Porque, pô, olha só, eu tô com os meus bonecos aqui e eu sinto a necessidade de deixar para eles mais do que deixaram para mim. Só que se eu for esperar que façam isso por mim, nunca vai acontecer. Então eu tenho que fazer. Então eu não tô correndo atrás para saber o que é. Só que eu tenho uma dificuldade de explicar o que é o produto. Uhum. Quando eu invisto diversificadamente. Eu invisto um pouco numa renda fixa e o Bitcoin está dentro da minha carteira variável. Só que como é que eu explico para minha filha e para o meu filhinho o que é um Bitcoin? Eu entendo que é um produto que ele é 100% digital. Para ser um produto 100% digital, ele é uma sequência de zeros e uns. Só que o que essa sequência específica ali, que foi tirada de um ambiente específico na internet, o que faz ela ser valiosa? O que dá valor a essa sequência de 0 e 1? Sabe me dizer mais ou menos? Como um estúpido que vocês sabem que eu sou. Rafa, assim, quando a gente vai falar de Bitcoin especificamente, ou de criptomoedas no geral, mas Bitcoin porque é o rei, né? É a primeira moeda, né? É a mãe das moedas, das criptomoedas. É conteúdo... o ideal seria falar sobre criptomoeda, né? Não Bitcoin. Bitcoin é um produto, né? Mas assim, ó, é conteúdo para uma faculdade, para graduação, pós-graduação, mestrado, é muita coisa. Mas sintetizando aí um pouquinho, tá? Antes até de a gente poder falar um pouquinho do que é o Bitcoin, eu queria voltar um pouquinho no tempo, podemos? Se a gente pensar assim, ó, o que é o dinheiro hoje, né? O que é o dinheiro? A gente vai lembrar, na verdade, a história do dinheiro, ela começou, de fato, lá atrás, com as trocas, né? Que era o escambo que se fazia. Vou trocar aqui esse celular, né? Pela campainha. E isso, na verdade, o que nós tínhamos fisicamente era a nossa moeda de troca de acordo com aquilo que mais interessava, né? E com o tempo, as pessoas trabalhavam em troca de algo, né? Para poder trazer o sustento para suas famílias e tudo mais. Tanto que o próprio salário, que hoje a gente tem de nome salário, ele veio da época em que o sal era algo muito valioso, né? Porque as pessoas, elas eram pagas como sal. O sal já foi uma moeda, já foi dinheiro, né? Porque o sal as pessoas utilizavam para conservar os alimentos. E realmente quem tinha sal tinha muito dinheiro, muito poder. Então, de acordo com o que as pessoas faziam de atividade, elas ganhavam o sal, que é o nosso salário, né? Daí veio o nome. E com o tempo isso foi mudando. Depois aí começou a ter, né, as moedas, começou a ser... Sempre a gente tem que pensar assim, ó, o que caracteriza o dinheiro? Primeiro, ele tem que ser fracionável. Tu tem que poder dividir o dinheiro. Então, isso é uma característica do dinheiro. Eu tenho que poder dividir ele em frações, em porções, tá? E aí veio, né, prata, cobre, até que veio o ouro. O ouro foi até então, o padrão ouro foi o dinheiro mais valioso até então, né? Tanto que na época, né, tinha os piratas, as pessoas escondiam ouro, tinha o mapa do tesouro, porque era algo valioso e que as pessoas tinham que esconder porque não tinha onde guardar o ouro. Né? Como que eu vou me proteger disso, né? Então, aí veio o quê? Os bancos. Né? Os bancos, eles vieram para as pessoas poderem guardar o seu ouro nos cofres e poderem... Olha só como é que foi. Só pegar um ganchozinho só, guarda isso aí. Eu vi uma história esses dias, né?
Que, por exemplo, os romanos, eles faziam as moedas baseadas no ouro. Só que eles começaram a perceber que o ouro estava acabando para fazer moedas. O que eles fizeram? Eles começaram a fazer moedas de outros materiais que não eram tão valiosos como o ouro. E daqui a pouco começaram a espalhar essas moedas e daí começou a nascer a inflação, porque se produzia mais dinheiro do que realmente se tinha de valor. Não, eu consigo ver a transformação histórica dela, tipo escambo, bicho, prata, cobre, ouro, papel e banco. A minha dificuldade é entender o que valoriza o que essa sequência... Exatamente. Chegar lá. E aí tu imagina o seguinte, os bancos, eles foram criados para poder guardar o ouro, né? Para parar, para acabar com o assalto, com o roubo, com os piratas e tudo mais. Mas beleza, faz de conta que isso aqui, então, é uma moeda de ouro, né? E tu é o banco. Eu vou deixar o meu ouro ao teu poder, né? Em teu poder. Mas como que tu vai como que eu vou provar que eu deixei contigo o ouro? Então, neste momento, nasceu o papel. O dinheiro de papel, ele nasceu neste momento. Então, se eu deixava lá contigo uma moeda lá que tinha, sei lá, quantas onças de ouro, tu ia me dar, tu, banco, tu me dava um papel dizendo que ele valia tantas onças. Então, eu tinha o meu dinheiro, neste momento, ele virou papel. Ou seja, neste momento, tá? Que aí é o padrão ouro, todos os dólares, porque o dinheiro era o dólar, tá? Todos os dólares neste momento, porque o banco começou a imprimir isso de uma maneira mais... No começo era só o certificado, tá? Mas aí depois eles se aprimoraram e começaram... Aí foi onde nasceu o dólar. Só que cada dólar, cada nota de dólar que tinha, que ela era emitida com um lastro no ouro. Ou seja, se eu tinha isso aqui de ouro, que valia tantas mil onças, né? Emitia-se a quantidade de dólar equivalente àquele ouro, que é o que se chama de lastro. O que garante esse dinheiro físico que eu tenho na minha mão? Qual é o lastro que eu tenho? Qual a garantia, né? Então, neste momento, cada dólar que circulava, ele era lastreado no ouro. Só que o ouro, ele é... Por que o ouro ele vale mais que a prata? Tem ideia? Que ele tem menos... Tem menos quantidade, ele tem menos quantidade, né? O ouro, pra gente poder ter o ouro, tem que ser minerado, né? Tem que ser encontrado. Não é em qualquer lugar que tem ouro. E ele é limitado. Se alguém quiser produzir ouro, consegue? Não. Na natureza, ele tem uma quantia limitada. Finita. Né? Por isso que ele é raro. A prata vale menos porque existe mais prata do que ouro. E o que manda no preço do ouro? O que por exemplo, determina... Agora o ouro está em alta. O que determina o preço do ouro? Oferta e procura. Se tem mais gente querendo comprar o ouro do que a quantidade de ouro disponível, ele vai valer muito. Se esse celular, ele for o único aqui em Porto Alegre e tiver assim de gente querendo comprar, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o preço. Esse aqui é o único, gente, ó. Então, o que manda no preço é a lei de oferta e procura. Ponto, tá? Só que o que aconteceu com o tempo, Rafa? Em 1971, se eu não me engano, foi esse ano, tá? Pode ser que eu esteja errada, mas é por aí, né? Eu não. Eu também não. Sou menino novo, garoto. Mas em 1971, se eu não me engano, acabou o padrão ouro. Acabou o padrão ouro. Ou seja, começou-se a emitir mais dólar do que tinha garantido em ouro. Eu vi a história essa semana de os países que tinham reserva de ouro e tal. Tinha uma coisa assim, eu não vou saber aprofundar porque eu sou... Mas eu tava ouvindo essa história assim de o país ser construído em cima da garantia. Da garantia, ele tinha esse peso. Assim. Então, assim, hoje, tá? Hoje, se voltar para dentro, por exemplo, dos Estados Unidos, todos os dólares que estão no mundo, que já foram emitidos, se voltar para dentro do país, acabou com o país. Porque não tem lastro. Não tem lastro hoje mais, tá? Então, o que acontece, por exemplo, lá em 2008,
Eu lembro que em 2008, eu nunca me esqueço, até na época, o nosso presidente, que é o nosso atual presidente, inclusive, ele falava que a crise imobiliária, a grande crise financeira que os Estados Unidos estavam vivendo, ele dizia que aqui ia ser só uma marolinha. Não sei se vocês lembram na época que falava aqui, porque lá era um tsunami, lá era um tsunami e que aqui ia ser só uma marolinha. O que aconteceu nos Estados Unidos naquela época? Uma grande bolha imobiliária. Porque se fazia muitos imóveis, pessoal, para poder alocar, para poder, enfim, para tudo. Começou-se a hipotecar tudo que é imóvel, e ela, não, na verdade, não se sustentou, né? Porque não tinha dinheiro, não tinha como. Quebrou o país. Porque era todo mundo emprestando. Aí tu imagina, olha só, esses dias eu vi um vídeo que era uma coisa muito incrível. Se eu pegar e eu tenho esse dinheiro aqui, tá? Se eu pego e deixo no banco, tu é meu banco, na poupança, tu vai me pagar 0,2%, tá? Só que aí tu pega esse dinheiro aqui e tu vai emprestar pro Ricardo a 10% no mês. Só que aí o Ricardo pegou esse dinheiro aqui e comprou, ou seja, o mesmo dinheiro, ele vai muitas vezes se triplicar e vai passando por outras situações em que, se voltar tudo para o banco, não sustenta. Hoje, se todas as pessoas do mundo elas forem no seu banco para sacar todo o dinheiro que existe, não tem dinheiro para todo mundo. Ponto. Tá? E aí, quando deu esse estouro imobiliário, tá? Nesse mesmo ano, nasceu o Bitcoin. Por coincidência, né? Ou não? Nasceu o Bitcoin em 2008. E aí, o que acontece? Cara, a gente não sabe quem é o criador do Bitcoin, né? Ele tem um pseudônimo que é o Satoshi Nakamoto, que não se sabe. Tá vivo ainda? Não se sabe se é uma pessoa, não se sabe se é um grupo de pessoas, não se sabe se é um governo ou um grupo de países, ninguém sabe quem é. Simplesmente, Satoshi Nakamoto, ele desenhou todo o programa, né? Ele lançou na rede, né, 21 milhões de unidades de Bitcoin. Tá? Ele programou o que se chama de blockchain. Tá? A blockchain ela é um sistema criptografado. É o sistema criptografado que detém a emissão de bitcoins e a validação das transações. Ou seja, a blockchain ela substitui todo o sistema bancário mundial. Mas ela não é um sistema exclusivo para Bitcoin. É um livro... Vamos lá. Fala aí, tu que tem passagem na programação. A blockchain não é um sistema exclusivo para Bitcoin, né? Não. Mas tem várias validações com ela. É que, na verdade, assim, a gente está falando de como originou a cripto, né? Que aí foi com o Bitcoin a primeira. Uhum. Claro que hoje existem várias blockchains, tá? Várias blockchains. Mas... a blockchain é um ambiente. É um ambiente. É um ambiente. É como se fosse... É um livro razão aberto e imutável. Qualquer pessoa pode consultar, pode rastrear tudo que é feito e ele é imutável. Não adianta tu querer mudar algo que está registrado ali. Uhum. A rede não aceita. Como se fosse um cartório digital. Exatamente. Boa. Eu ia falar, explica para mim agora. Tá, entendi. Então, assim, nessa época, até eu lembro que eu li um livro que se chamava Blockchain, Entenda a Tecnologia que está por trás do dinheiro. Falando exatamente tudo sobre todas as possibilidades, Rafael, da blockchain e o porquê que ela torna... E isso é uma coisa que ajuda muito. O porquê que... Um dos motivos do Bitcoin ser tão valioso é a blockchain. Uhum. Por quê? Porque ela é imutável. Hoje, por exemplo, a gente depende aqui... Olha só. Olha o poder que tem um governo de elevar um país ou de quebrar um país. O que aconteceu aí na Venezuela, na Argentina, que a inflação comeu tudo que podia. Por quê? Porque o governo não conseguiu segurar as pontas da economia, emitiu dinheiro a dar com pau, desordenadamente, e nós não temos controle sobre o que vai ser feito no Banco Central não estou falando só do Brasil, de qualquer lugar do mundo. A emissão do dinheiro, ela tem o poder de elevar um país ou de quebrar um país. E a blockchain é o que dá a garantia que o Bitcoin ele é imutável. Por quê?
Porque foi programado e simplesmente Satoshi programou, virou as costas e tchau. Ninguém consegue mexer na programação que foi feita do Bitcoin. O que ele programou? 21 milhões de unidades de Bitcoin. Foi o que ele programou, tá? O halving já estava nessa estrutura de negócio dele, nesse Sim, modelo. tudo programado. Vamos perguntar o que é halving depois, tá? Tá. Depois a Não, gente Na com história certeza. da criação. Aham. Então, assim, foi programado 21 milhões. Blockchain significa cadeia de blocos, né? Então, foi programado um bloco. Aí tu imagina assim, ó. Um bloco, a cada 10 minutos, ele é emitido na rede. E cada bloco tem um número, ele segue a ordem crescente, tá? Cada bloco, ele, que é o bloco? Tenta imaginar um ouro sendo minerado. Cada bloco, ele tem vários códigos dentro daquele bloco, tá? Onde os mineradores, que nada mais são do que ultraprocessadores, computadores que processam muito rápido, eles têm que desvendar aqueles códigos. Desvendando esses códigos, acontece duas coisas. Primeiro, ele consegue desvendar códigos de novos bitcoins que estão ali, como recompensa, porque ninguém vai fazer isso de graça, né? Tu imagina, para te poder ter uma maquininha para minerar, é caro, porque Exige energia. exige muita energia, tá? Além de ela ser cara. Então, tu não vai simplesmente ligar uma máquina para minerar de graça porque tu é uma pessoa que tu quer fazer um bem para a humanidade. Tu quer algo em troca. Inclusive, essa busca por essas máquinas que fazem mineração é o motivo pelo qual os componentes eletrônicos estão muito mais caros agora. Eu fiquei sabendo, me contaram. Que é por causa disso que teve toda Bem possível. essa inflação. Isso eu já não sei, porque eu não tô muito dentro de Componentes preço. eletrônicos. A gente vê aqui pela empresa porque... Porque muita gente monta as suas máquinas de mineração em casa. Exato, mas é coisa de 30 pila. Mas não. De 30 mil, tu tá falando, É, né? 30 mais mil. ou menos esses 30 mil, 40 mil reais uma maquininha. Então, assim, aí tu imagina que cada bloco desse, Satoshi Nakamoto, ele programou para que a rede blockchain liberasse. Pensa como se fosse uma produção. A cada 10 minutos ele larga um bloco. Cada 10 minutos ele larga um bloco. Ele larga outro bloco. Cada bloco desse, ele tem, então, uma quantidade X de bitcoins que ele largou. Olha só como é que é. A gente tem hoje a Casa da Moeda que imprime dinheiro. A blockchain, ela larga a cada 10 minutos novos blocos e dentro desses blocos existem bitcoins a serem minerados para serem lançados no mundo. Certo? Assim como o dinheiro, tá? Quem é que pega esses bitcoins novos? Quem minera. Quem vai lá e decifra o código. Só que por que é importante ter esses blocos, por exemplo? Porque se eu pegar agora e transferir bitcoin para ti, quem é que vai validar essa transação? Como é que vai sair da minha carteira para ir para a tua? Quem valida? Se eu vou no banco ou se eu vou aqui abrir meu internet banking e for fazer uma transação para ti, a gente tem um sistema bancário que valida isso, certo? Se eu vou pegar uma fração, uma quantia de satoshis, né? Que são frações do Bitcoin, tá? Se eu pegar uma quantia de satoshis e for transferir para ti, quem vai validar esta transação é a blockchain. Ela vai... A transação que eu fiz, por isso que é um livro razão, a transação que eu fiz, ela vai ser largada, registrada dentro de um desses blocos. Certo? Do bloco que está em vigência. Cada bloco, ele comporta uma quantidade X de transação. Ok? Tá. Né? É que cada vez tu satisfaz uma dúvida, me Tá. parece das outras duas. Cada bloco, ele tenho que comporta anotar. um X. Por exemplo, se eu fiz uma transação agora, que se esse bloco aqui está em vigor agora, né? Que foi o último, digamos, que foi depositado aqui, eu transferi para ti, ele vai parar aqui dentro. Aí daqui a pouco o Ricardo fez uma transação para a Lenara. Daqui a pouco pode ser que caia no mesmo bloco ou pode ser que caia num outro bloco. Porque depende da quantidade de emissão. Isso é o que eu queria perguntar. Aí o minerador veio, pegou esse bloco aqui, ele vai... O processador dele vai trabalhar para decifrar esses códigos. E aí, quanto mais ele decifra, quanto maior é a capacidade de processamento da máquina dele, mais recompensa ele ganha. E nisso, ele decifrou a minha transação para ti. E aí é quando cai na tua carteira o que eu transferi para você. Ou seja, é o minerador que valida as transações e ele ganha uma recompensa por isso, porque quando eu vou validar a minha transação para ti, quando eu for enviar para ti, eu paguei uma taxa que vai pro minerador. Entendeu? Então, assim, é uma recompensa para ele. Então não fica uma linha de código para trás, ele sempre vai ser jogado pro bloco da frente. Sim.
Sim, sempre. Nunca vai ficar nenhuma transação sem ser validada, nunca, tá? Então, a rede é perfeita, ela é perfeita. Claro que a rede Bitcoin hoje, ela foi a primeira, o Bitcoin é o mais valioso, mas ela é a mais lenta de todas, tá? Hoje, Bitcoin, a blockchain do Bitcoin, ela tem capacidade de processar até 7 transações por minuto só. Então, se ela é bem lenta, se a gente está falando aí transações do mundo inteiro, se tem uma quantidade muito grande de pessoas fazendo transação naquele momento, às vezes vai demorar 4 dias para validar a tua transação. Por quê? Porque ficou muitos blocos, né? Ocupou muitos blocos para poder chegar até o minerador conseguir processar. Ela fica congestionada. Tá, isso a gente falando de... Tá, quer concluir? Eu tenho que anotar, cara. Eu tenho um papel. Assim, ó, como eu te falei, é conteúdo que dá para fazer uma faculdade, graduação, pós-graduação, fazer um monte de coisa. Mas até nem quero me atentar muito na blockchain em si, mas só para que vocês entendam o porquê que o Bitcoin ele é tão valioso. Porque assim, ó, diferentemente de outras moedas, cada vez mais ele fica mais escasso e fica mais raro, tá? Então, quando o Satoshi ele programou toda a rede blockchain para sair um bloco a cada 10 minutos, certo? E aí o que acontece? Dentro de cada bloco, quando ele programou lá em 2008, ele colocou, nos primeiros blocos, ele colocou 50 bitcoins dentro de cada bloco como recompensa. Certo? E aí, só que ele programou o quê? A cada 4 anos, cortar essa recompensa pela metade. Então, de 2008 a 2012, cada bloco tinha 50 bitcoins como recompensa. Em 2012, teve o primeiro halving, que é cortar a emissão pela metade, isso está tudo programado. Então, de 2012 em diante, né, que foi o primeiro halving, de 50 caiu para 25. Então, de 2012 a 2016 ficaram 25 bitcoins como recompensa. De 2016 a 2020 ficaram 12,5 como recompensa. De 2020 até a data de ontem, 2024, eram 6,25 como recompensa. E o halving, o nosso terceiro halving, 2012, 16, nosso quarto halving, né? Ele começou ontem e a recompensa caiu para 3,12,5. 3,125 bitcoins por bloco. Ontem, tá? dia 19 de março de 2024. Abril. Abril, desculpa. 19 de abril. 19 de abril. Isso. Então, assim, cada vez mais tá mais escasso, menos são emitidos. E tá programado para recompensa a cada bloquinho. E o último Bitcoin a ser descoberto, a ser minerado, vai acontecer, tá programado para acontecer em 2140. E depois de lá não vai mais ser emitido novos bitcoins. Quem tem, quem não tem, não tem. Agora, o que que acontece? Tu imagina, tá? Aconteceu agora, esse ano, a aprovação de ETFs, tá? O que são ETFs? Na verdade, foi para as bolsas, foi para foi para as gestoras, né? Então, assim, tu imagina as grandes gestoras. Essa semana agora que passou, foi para B3, aqui no Brasil. Ou seja, as bolsas podem oferecer para os seus clientes Bitcoin como papel, como para investimento. Aí tu imagina o seguinte, tá? Até a data de ontem, por dia, eram minerados 900 bitcoins por dia. Só a BlackRock, que é uma grande gestora americana, estava comprando a média de 10 mil bitcoins por dia. 10 mil por dia. Sendo que estavam nascendo todos os dias apenas 900. E a partir de ontem à noite, só 450 por dia, amigo. Tá, mas aí... não é os que já existem que são mais divididos? Que são particionados? Não, é quem quiser vender. Como é que vai ser dividido se tá na posse de alguém? Só se aquela pessoa quiser vender. Mas o que eu quero te dizer... Dividir, tipo, não pode pegar o que ele tem, vamos dizer que é um físico, tá? Não pode pegar o que ele tem e dividir a pizza em várias. E quem vai dividir? O proprietário? O detentor. Pode? O detentor. Agora, quem vai querer vender, sabendo que é escasso? Quem pensa em ganhar
dinheiro? É que Depende. depende da tua Pode, ele necessidade. pode. Assim, ó. Tem uma regra que se diz que Bitcoin só se compra, não se vende. Mas se eventualmente tu estiver passando por alguma dificuldade e pensar assim, ó, eu preciso ter dinheiro hoje, na mão, correndo, o que eu vou fazer? Preciso vender meus Bitcoins? Tu consegue vender no mesmo dia e ter dinheiro no mesmo dia. Tá, então a gente não tá caminhando pro mesmo lugar que tava indo para a bolha imobiliária, se a gente tá comprando mais Claro do que existe? não. Como é que tu vai comprar mais do que existe? Porque é finito. Ninguém tá comprando mais do que existe. Não tem como. O que eu tô querendo dizer é que vai acabar. Porque se a BlackRock tá comprando 10 mil por dia, estava comprando 10 mil por dia, porque tem alguém querendo vender. Mas o que eu tô querendo te dizer é que não tem como ser... vamos emitir mais bitcoins porque as ETFs estão consumindo mais. Não vai ter. E aí isso significa que o teu bitcoin vai ficar mais valioso, sabe por quê? Porque vai estar mais escasso. Mas Entendeu? Aí Até entra... aquelas pequenas fraçõezinhas de Satoshi que tu comprou ali, que rendeu bastante. vai explorar? Vai me expor? Vou dizer, comprou um pouquinho. Rendeu R$5 pra ele. Em uma semana. Em 2 dias? 2 dias. 2 dias, respeita a minha história, 2 dias ele ganhou R$5. Comprou quanto? R$50, né? 50 pilinha. R$50 e ele ganhou R$5 em 2 dias. 10% 10% em 2 dias. em 2 dias. Ou seja, tu imagina daqui a alguns anos quanto que isso aí vai estar valendo. Mas 50 vai estar gigante. Vai estar enorme. Mas aí é outra questão que eu queria entrar. A gente falou da Bitcoin, a história da moeda. Mas e onde é que surgem as meme coins? Essas outras que são criadas... Moedinha aí, de jogo, por exemplo. do dia pra noite, do nada. Tipo, é Shiba. Eu vi alguns nomes lá, mas eu não gravei nenhum. É Shiba... A Ethereum eu sei que tem uma história aí de ter alguma coisa que está regulamentando. Não sei defender essa tese, mas eu sei que tem uma coisa governamental sendo incluída nesse termo aí. Mas essas outras, Solana... Cara, é um monte de nome que eu São também... projetos. Cada criptomoeda ela tem um projeto. Ela tem que servir para alguma coisa. Mas, tudo bem. Mas elas têm o mesmo plano de negócio que Bitcoin ou não? Diferente? Não. Não tem. Na verdade, assim, uma coisa que é importante a gente entender sempre, tá? O Bitcoin, ele foi criado de fato, para salvar as pessoas do sistema. Reserva de valor. Isso é a primeira coisa, tá? Quando o Satoshi Nakamoto, ele desenhou o Bitcoin, ele escreveu no white paper que é toda a designação do Bitcoin, que é para cada um ser o seu próprio banco. Cada um ser o seu próprio banco. E aí ele escreveu um sistema peer-to-peer, um sistema P2P. Daí vem o nome P2P. Um sistema peer-to-peer é o quê? Pessoa, peer-to-peer, de pessoa para pessoa, eu vou pagar um produto, um serviço diretamente para o estabelecimento em Bitcoin, para que as pessoas não dependam do banco, não dependam do sistema. Não dependam de nenhuma instituição financeira. Para isso que foi criado. É uma forma de negociação de ponta a ponta, sem nenhum tipo de intermediação de instituições financeiras. Para não precisar mais do dinheiro fiduciário. Para isso que foi criado o Bitcoin. Libertação. Para que as pessoas não fiquem mais dependendo do sistema. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Para que o Bitcoin foi criado? Justamente para a libertação, para que as pessoas não precisem depender do governo. É legal que tem muitos amigos nossos que dizem, eu sou libertário, eu compro Bitcoin porque eu sou libertário. É legal a gente ouvir isso também, porque na verdade tem vários tipos de pessoas diferentes que compram Bitcoin por vários motivos diferentes, mas basicamente ele é uma reserva de valor. Quer ver um Tem exemplo? cara que é malucão que eu vi acho que no Flow, na semana, ele tá em tudo quanto é podcast aí, falou, defende que a única moeda que vai te dar liberdade é Bitcoin. Acho que Mas eu não sei é que é verdade. 38, cara. O Renato 38. Ele O até Renato falou de 38, nós, ele até indica, falou. inclusive, o nosso trabalho. É maluco pra caralho. Eu acho que num podcast que ele foi aí esses tempos, ele falou da gente, né? Assim, ó, na verdade, e isso é fato, tá? Então aí entra assim, ó, quando a gente entende, que é o que a gente chama das pessoas fundamentalistas, tá, Rafa? Eu me considero um pouquinho fundamentalista, porque assim, ó, por mais que existam hoje muitas criptomoedas, tá? Se a gente entender o fundamento do Bitcoin, o porquê que ele foi criado de fato, a gente consegue entender tanta coisa. Por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos, tá? Quando estourou em 2022 a guerra da Rússia contra a Ucrânia,
Foi? É Foi. Ucrânia, né? Uhum. Tá. Vamos determinar um lado? Não, né? Não. Hã? Não, Pode para me perder gente. não, mas Quando teve a guerra, a Ucrânia, por exemplo, o governo ucraniano, ele travou, ele limitou as pessoas de pegar o seu dinheiro no banco. As pessoas que queriam se refugiar, que queriam fugir, que queriam não podiam sacar o seu dinheiro de trabalho de uma vida inteira. E as pessoas que conseguiram ter um pouco mais de autonomia foram aquelas que tinham reserva em Bitcoin. Inclusive, o país recebeu do mundo inteiro doações em Bitcoin. Porque como é que tu vai doar para um país? Como? Se o sistema estava todo travado, foi travado tudo. Então, assim, a gente tem vários cenários hoje. Por exemplo, a Venezuela, quando ela teve... Nossa, passou o que passou... Foi a criptomoeda, foi Bitcoin que salvou muita gente na Venezuela. Agora na Argentina a mesma coisa. Argentina também. As pessoas estavam se protegendo, porque o dinheiro amanhecia de um jeito e anoitecia de outro. As pessoas estavam se protegendo em Bitcoin. Então, a gente tem que entender primeiro que o Bitcoin foi criado para isso. E por que cada vez vai valorizar mais? Porque cada vez mais as pessoas estão percebendo o caos se instaurando. Ontem, por exemplo, que a gente estava participando da live com outro, Rafael, a gente estava falando disso. Se abrir os portais hoje, está todo mundo falando de uma guerra aí que está em eminência. E vamos lá. Primeira coisa, se por acaso acontece uma guerra e o Brasil entra numa guerra, tu acha que as pessoas vão conseguir sacar poupança? Tu acha? O Brasil, a primeira coisa que vai fazer vai segurar todo o dinheiro que tiver, congelar a conta, para poder segurar a reserva de valor. E aí, aquele dinheiro que as pessoas acham que é seu, elas não vão conseguir sacar. Mas é o cara que investe em poupança hoje, olha... Mas não é só poupança. Já aconteceu isso e pode acontecer de novo. Na era Collor, quando se congelou todas as poupanças, ninguém conseguia ter dinheiro. Tá, beleza, tu vai lá, tu tá com teu dinheiro em CDB, LCI, tu vai sacar, vai chegar na tua conta bancária, tu acha que tu vai conseguir sacar? Não precisa estar numa poupança para te não conseguir. Não vai conseguir. E aí só vai conseguir se proteger as pessoas que estiverem, de fato, uma moeda que elas tiverem na sua mão que não dependa de governo. Que ela vai conseguir transacionar. É isso que a gente precisa entender. Primeiro, o porquê que o Bitcoin foi criado. Depois do Bitcoin, hoje, se a gente for olhar, já existe mais de 9 mil criptomoedas. Hoje. Mas já existiu em 2021 mais de 20 mil. E dá pra levar tudo isso a sério? Claro que não. Um monte de lixo aí. Não. Tem muito lixo, tem muito oportunismo, tem muito scam. Então, assim, é e diferenciado é importante falar isso. também que muita gente... Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu comecei a falar para os meus familiares, para os meus amigos, tem o Bitcoin aí, tem criptomoedas aí. As pessoas dizem, tu tá louco, isso aí é pirâmide, isso aí não existe, isso aí é coisa de golpista. Realmente existem golpistas, existem pessoas mal intencionadas em qualquer segmento. Em terreno, tem gente que vende terreno na lua e tem gente que compra. Tem gente que vende pirâmide de carro, de perfume, pirâmide de avestruz, de boi. Existe pirâmide, existe golpe em qualquer tipo de segmento. E com criptomoedas não seria diferente. Então, Bitcoin serve para o bem e para o mal. Então, como a Camila começou a falar no início dessa conversa, o teu real valor ele vai estar enquanto que tu estuda os fundamentos da moeda. E seja de qualquer moeda, independente de qual for. Pode ser de Bitcoin ou dessas outras 9 mil moedas aí que existem. Em minha defesa, não dava pra te levar a sério porque teu passado é questionável. Vai começar. Ai. Meu chapéu. Não dava pra te levar a sério porque teu passado é questionável. Hoje dá pra ver que tá diferente. Claro. Mas eu te conheci antes. Claro. Eu não queria falar isso, tá? Eu limpei essa bunda aqui, tá? Não queria falar. Renatinho tá de prova aqui, né? Sabe bem. Então tá bom. Apanhava pra caralho. Muito batido de chinelo nessa bunda aí. Tá, mas ontem aconteceu o halving, que foi essa coisa que foi programada lá. É 2100 e quanto que vai acabar? O último Bitcoin a ser minerado, 2140. Que viagem. Mas tem um tempinho aí, meu Deus. Mas imagina os bitcoins que tu deixar para tuas futuras gerações da tua linhagem. Imagina tu começar a fazer uma poupança de bitcoin. O que é que eu comprei então, se não é um bitcoin? É um se o cara satoshi. que é detentor de... É um satoshi, que tu comprou só Bota satoshi. aí quem é o satoshi, vamos ver quem é esse velho, hein? Não, ele ficou bravo esses dias, porque todo mundo aponta, porque existe uma pessoa
que se chama Satoshi Nakamoto. Coitado desse cara. E essa pessoa que realmente se chama Satoshi Nakamoto, pegaram a foto dele e Pegaram a vida desse cara, na pegaram a vida verdade, dele, né? e botaram a Ele não tem imagem dele vinculada aos bitcoins. E ele então cansa não de. tem imagem, ele né? fica brabo. Não existe imagem. Não, Aquela ele já imagem- foi. Não, existe. Se tu colocar no Google Satoshi Nakamoto, vai aparecer o Satoshi Nakamoto. Sim. Que é esse homem. Que eu tô falando, ele é fictício. Ali, é ó. aquele ali, ó. Esse japa. Ele fica brabo. Não, tudo que é imagem que tu vai perceber, se tu buscar Satoshi Nakamoto, vai aparecer ele. Não, Mas ali, inclusive, ele foi chamado, ele tá sendo foi investigado, ele tem o que provar próprio- que ele o não é o próprio- criador. O próprio FBI chamou ele querendo saber que papo é esse de Bitcoin, cara. Mas, E ele- mas tem uma história de que as reservas de Bitcoin, elas vão uma porcentagem pro criador. Não tem isso? Na verdade, Satoshi Nakamoto, ele tem 1 milhão de bitcoins na carteira dele, que nunca foi mexido, desde a criação. Pois é, aí, A cara, carteira dele existe. isso inicialmente acontecia tudo pela Dark Web. Ele fez 21 milhões de bitcoins, ele distribuiu 1 milhão para a carteira dele, o resto tá na rede e deu. E a carteira dele, claro que ela é Vinculado à blockchain. ela é dentro da blockchain. Lembrando que a blockchain é um livro razão aberto, então qualquer pessoa que entrar lá nos blocos consegue ver o bloco Gênese, que foi o primeiro bloco, o bloco número 1, né, de criação. Lá tem a transação do Satoshi. E aí essa transação ela é sempre rastreada e nunca foi mexido esses bitcoins. Nunca. Não se sabe. Por isso que eu digo, não sabe se é uma pessoa, se é um programador, se é um governo, se é um grupo de pessoas. Só sei que quem fez, não fez para querer ter benefício. Fez para largar para a humanidade mesmo, porque nunca nem mexeu e nem usou. Pai, não foi Né? uma zoeira, né? Se fosse um brasileiro colocando... Ó, eu posso escolher o nome que eu quiser. Olha, seria qualquer coisa, menos um nome sério, né? Mas é uma viagem, né? Mas a questão, isso era até quando tu... emergiu, não. Mas quando tu mergulhou nesse mercado, como é que ele era transacionado? Era tudo por Dark Web? Não cheguei a pegar essa época, não. Na verdade, até hoje, né? Existe a Deep Web, digamos aí, que o tipo, pessoal... Ah, me desculpa, que o me pesso- desculpem! Eu errei o nome. Que o pessoal... Na verdade, assim, ó, por que por muito tempo... E por que o Bitcoin ainda, para as pessoas que não entendem da moeda, por que ele é meio demonizado, né? Porque ele era muito utilizado, como ele não é um dinheiro que passa pelo sistema bancário, então as pessoas, digamos assim, né? Bandidos, criminosos, traficantes, aí entra traficante de tudo, né? Órgãos humanos, armas, droga, tudo. Elas usavam o Bitcoin como moeda, porque não era um Dentro dinheiro da- que passava pelo dentro da banco. Deep Web. Né? Então, no começo, as pessoas acabavam usando com essa finalidade, infelizmente, né? Então, ela ficou conhecida e muita gente ainda diz que Bitcoin é um dinheiro de bandido, né? Por quê? Como o Ricardo falou anteriormente, né? O Bitcoin ele foi lançado, de fato, para o bem da humanidade, mas, infelizmente, a humanidade ela é corrompida e tem gente que vai usar para o bem, tem gente que vai usar para o mal. Tem gente que vai usar o dinheiro para o bem, vai usar para o mal, vai usar pedras preciosas para o bem ou para o mal, isso em qualquer meio, né? Mas, quando eu conheci, né, eu conheci... Já estava mais comercial. Né? Já tinha as corretoras, já tinha todo um sistema, né? Que, inclusive, as corretoras, elas nasceram, né, justamente para poder ligar pessoas que quisessem comprar com pessoas que quisessem vender. Então, por isso a corretora, o ambiente da corretora, porque quando Satoshi Nakamoto desenhou o Bitcoin, ele não desenhou a corretora, ele queria justamente um sistema descentralizado. Só que aí, com o tempo, as pessoas que estavam aderindo ao Bitcoin, tá, ok, eu tenho, mas eu compro de quem agora se eu quiser mais? Ou eu vendo para quem? Né? Então, aí por isso vieram as corretoras, onde elas são um ambiente centralizado, tu abre a tua conta, tu quer vender, tu deposita lá dentro, tu coloca quanto tu quer vender, aí vai linkar com pessoas que querem comprar. E aí ela entra como fazendo essa intermediação, né? E aí, falando disso, o que hoje nós fazemos? Justamente o trabalho que corretora não faz. O que é a modalidade P2P? Pessoa para pessoa? People to people? Na verdade, a gente usa o nome P2P, que foi desenhado pelo Satoshi, peer-to-peer, por quê? Porque, na verdade, lá atrás,
mesmo quando já existiam antes de existir as corretoras, existiam os peer-to-peer, que eram pessoas com altíssimo network, que conheciam muita gente, que aí elas tinham o Ricardo que queria comprar e conheciam o Rafael que queriam vender. Então essa pessoa ela fazia a ligação entre essas duas para poder fazer a intermediação do negócio, né? Então, lá atrás era assim, veio as Como corretoras... se fosse um corretor de imóveis. Imagina um cara que quer vender uma casa, outro quer comprar uma casa. Vem um corretor de imóveis e linka essas duas pessoas. Então, assim que mais ou menos começou o P2P. Exatamente, né? Mas não é o que nós fazemos. E aí, com o tempo, veio as corretoras, continuou tendo os P2Ps, né? Os profissionais que faziam essas ligações, né? E hoje, na verdade, P2P virou uma profissão, né? Inclusive reconhecida, pessoas, na verdade, são hoje o P2P como profissão, são empresas com CNPJ que fazem um trabalho parecido com corretora, porque o cliente consegue nos procurar para comprar ou para vender ou para trocar esse ativo, parecido, porém totalmente diferenciado, porque se tu for para uma corretora e tu quer iniciar no mercado, não tem um telefone que tu possa ligar, tirar dúvida, não tem absolutamente nada. Não existe uma forma ou alguém que te auxilie, né? E também tu não consegue... Na corretora tu faz todo o risco operacional é teu. Tudo. Tu vai lá, tu vai fazer o depósito, tu vai fazer a compra, tu fez a compra, tu vai ter que passar para tua carteira para poder guardar. Nesse processo, tu fazendo sozinho, o risco operacional é teu. Se tu copiou e colou um endereço errado e mandou, tu perdeu teus fundos. Se tu mandou pela rede errada, tu perdeu os teus fundos. E o cliente que procura o nosso trabalho, que aí é este trabalho que a gente oferece. Lembra que lá no começo eu falei da dor que eu tinha, que eu identifiquei essa dor no mercado? Que era um mercado que não tinha assistência humanizada, personalizada? O que a gente faz? Exatamente isso. O cliente quer comprar, ele nos procura, a gente explica para ele todo o passo a passo, a gente auxilia o cliente o cliente não sabe entrar na carteira, pegar o endereço, a gente vai fazendo passo a passo com o cliente vai transferir, por exemplo, se ele quer comprar Bitcoin ou outra criptomoeda, ele faz a transferência do valor para a nossa conta da nossa empresa. Hoje nós temos fornecedores, né, que são fornecedores, como a gente chama de OTCs, que são de grande volume, que são os mesmos que fornecem para exchanges também. Nós vamos em busca do melhor preço para o cliente. O risco operacional, quem assume somos nós enviamos para o cliente. O cliente não assume risco nenhum. Então, a comodidade de um atendimento premium, o cliente quer fazer a operação, depositou na conta, mandou o endereço, vai seguir sua vida e tenha a tranquilidade que vai cair na carteira dele, sem ele ter que ter aquele frio na barriga de apertar o dedo, de fazer a compra. Mas de uma saber coisa se que é muita certo. gente nos pergunta é, vocês ligam um cliente no outro? Nunca. Não. É porque, na verdade, ainda é tabu, né? Ainda é muito difícil tu conseguir minerar informação sobre isso. Então, o risco... Porra, por mais fácil que esteja ali, eu vejo, às vezes, dificuldade em fazer as minhas transações com sei lá, tesouro direto, às vezes. Tipo, mas o que eu tô fazendo aqui? Quantas... Então, assim, e isso é muito mais difícil de tu conseguir ainda aprofundar, porque primeiro que a informação não tá em português. Segundo que não tem desenho. Usa o Google. Não tem filme. Na verdade, falando da bolha imobiliária, tava falando antes, tinha um filme que é com o Christian Bale, que eu achei trifera. Né? Era 3 horas de filme, mas... Muito louco aquele filme. Ninguém valorizava o cara, assim, Não. e a empresa desvalorizou pra caralho, depois foi lá, ele largou a carta de demissão, 300, foda, né? E aí o cara tá prevendo outra bolha também, né? Pois é. O cara tá prevendo outra parada e ninguém tá levando o cara a sério de novo. Ele é louco. Louco, viagem. Mas eu acho que do que tu falou, o que mais me pega, na verdade, é a questão da custódia das moedas. Porque aí a gente tava falando antes dos brasileiros lá que quebraram, que pegaram tudo que tinha de custódia dele, do pessoal que transacionou. Dá pra falar o nome? Não. Eu não tenho nada a perder. Não, nós também não. Mas aí eu não sei também qual é o nome. Da corretora essa dessa semana? É. A Bitcoin to You? É.
Essa aqui no Brasil, né? Tu sabe que essa corretora, quando eu conheci a Bitcoin, já existia essa corretora, uma das primeiras no Brasil. Pois é, eu fiquei Ela, sabendo, ela era referência. Ela era bem... Eu te confesso que até nem sabia que ela ainda estava em pé. Porque muita corretora abre, muita fecha, né? Eu nem sabia que ela ainda existia. Mas quando eu vi ontem a notícia, eu, caramba, nem sabia que a Bitcoin ainda existia. Ah, que cachorrada. Né? Na verdade, a gente tem algumas estatísticas que a cada 4 dias fecha uma corretora. No mundo. No mundo todo. Então, assim, ó, muita gente nos procura e às vezes nos perguntam qual que é a diferença de eu negociar com vocês e eu negociar numa corretora. Primeiro, tudo isso que a Camila já falou, né? Que é um atendimento humanizado, que é a pessoa se sentir segura. Eu sempre digo isso, eu me torno repetitivo até, mas eu gosto de falar isso, que a nossa maior moeda, a nossa moeda de maior valia, é a nossa credibilidade. É todo o nome que a gente já construiu no mercado, e quando eu falo a gente, a Camila, que é o nome e o rosto da nossa empresa, claro que ela tem todo um staff por trás dela, toda uma equipe, todo um time que cada um de nós aqui, além de mim, de toda a equipe, nós somos parte de uma engrenagem, né? E o que faz hoje a nossa empresa ser, e a gente pode falar isso tranquilamente, número 1 no Brasil, dentro desse segmento. Quando as pessoas perguntam qual a diferença de vocês e de uma corretora, é tudo isso. É a segurança que ela vai ter de fazer a negociação, saber que 100% das nossas operações elas são entregues, sabe, né? Como ela disse, mandou só o Pix, mandou o endereço da carteira e depende da moeda da rede, mandou as informações com segurança, pode ter certeza que ela vai ser executada e vai ser confirmada. Agora, deixar os teus ativos dentro de uma corretora é perigoso. E eu sempre digo isso para os clientes. Mas tem aquela que é grandona, que é a número 1 do mundo. É segura? Não, porque a segunda maior do mundo também fechou e também deixou muita gente a ver navios durante um tempo. Aí imagina, se vocês... Eu já vi várias vezes gente tentando se passar por vocês. Todo dia. Todo dia tinha Até por mim. Denuncia aí, por favor. Porra, quem é que vai querer se passar por ti? Pior que teve, cara. Esses tempos teve um cara que ele postou até um telefone, inclusive, né? Ele deixou um número de telefone pra entrar em contato com ele. Quando eu liguei, eu perguntei quem tá falando. Ele disse, é o Ricardo. Eu disse, cara, tá falando comigo mesmo. Eu tô me sentindo, que nem o Tiririca, tá ligado? Mas aí eu penso que se os caras já fazem todo esse esforço pra se passar por vocês, imagina o que não deve fazer para uma corretora. Que, sabe, não tem segurança, não tem alicerce nenhum ali de segurança para o cara que tá deixando a moeda dele em custódia. Então, porra, deve ser meio embaçado. Se tu já não conhece o mercado, se tu já não sabe como tá investido teu dinheiro. Porque, porra, hoje, tudo bem, não é todo mundo que tem 50 pila, a fortuna de 50 pila para botar, mas faz falta? tu tem que deixar de fazer alguma coisa pra te poder aportar ali pensando no amanhã, tá ligado? Algumas coisas que a gente fala sempre, tá? Nós não damos nunca dicas de investimento. Nós não somos uma empresa de investimento. Muita gente fala isso, inclusive. Eu quero que vocês me ensinem a investir. Eu quero que vocês me digam qual moeda comprar e quando vender. Nunca nós vamos fazer isso. Por questões éticas. Porque imagina que se eu te digo assim, vai lá e compra tal moeda agora que tá baratinha e ela vai subir. Aí tu compra um monte dessa moeda, gasta todo o teu rico dinheirinho e essa moeda cai mais ainda. E aí tu perde todo o teu dinheiro. Como que tu vai dizer pra mim, o Ricardo me mandou eu comprar essa moeda aqui, caiu, cara. Não é serviço de corretagem, né? Não é. A gente só faz a negociação. A gente só compra, vende ou troca aquilo que tu quiser fazer. Tá, então eu que chego, eu quero comprar 8 pila em Ethereum. 8 mil reais em Ethereum, tu vai mandar o dinheiro pra gente via Pix, a gente subtrai a taxa dos nossos serviços e aí o restante vai entrar no teu endereço de carteira que tu indicar, qualquer endereço de carteira que tu indicar e a rede que tu indicar, a gente vai mandar pra ti. Como é que é? Eu vi que falando da cabrita. Como é que funciona a carteira? É tipo um pendrive, uma carteira física mesmo. Tem vários tipos de carteira. Tem a carteira que o pessoal gosta de deixar em corretora, que era sobre isso que eu estava falando anteriormente. Corretora não é carteira. Muita gente prefere deixar seus ativos dentro de corretora. A gente não indica nunca que isso seja feito, né? Até por conta das possíveis insolvências. Mas tem gente que prefere e aí fica a teu critério fazer isso. Existem as carteiras online. Também não recomendamos carteira online porque tu fica suscetível a hackers. A gente vê todos os dias clientes entrando em contato dizendo, minha carteira online foi drenada. O que eu faço? Não tem o que fazer, tu está no ambiente online, está suscetível a isso. E tem as carteiras físicas,
que são essas que tu me perguntou, que tem umas que parecem um pendrive. Sim, tem umas que parecem um pendrive, tem umas que parecem um controle de portão de garagem, tem umas que parecem um celularzinho. Tem vários tipos de carteira. Vai depender de qual tipo de ativo tu quer deixar dentro da tua carteira, porque nem todas as carteiras aceitam todas as moedas. Mas a gente indica a carteira física sempre, porque é a forma mais segura de tu guardar os teus ativos, e esses ativos, independente se é Bitcoin ou outra moeda, vai estar em teu poder e não no poder de terceiros. Eu posso anotar o número também, se for. Pode, porque a senha, que são as palavras semente, isso é o teu cofre. Porque digamos que aquele dispositivo eletrônico ele quebre, ele se canse, ele não exista mais. Com as palavras semente, tu consegue reativar a tua carteira em algum outro lugar, mas só tu pode ter acesso a essas palavras semente. Eu vi também os caras falando que é uma foda pra te configurar isso, também não é muito fácil. De configurar a carteira, não sei o quê. Principalmente, eu não sei. Aí vai depender da carteira e vai depender da moeda. Então geralmente essas carteiras elas são bem intuitivas, tá? Geralmente são bem intuitivas, assim, elas seguem todas mesmo, tu vai fazendo um passo a passo, é bem intuitivo. Mas assim, Rafa, tu tinha falado anteriormente, né, por mais que seja um valor pequeno, né, que tu estava dando o exemplo ali, se o cara vai lá e bota R$50 e se acontece alguma coisa, pô, deixou de fazer algo, né, porque tirou aquele dinheiro de algo para investir. Eu acho que não é só isso que entra, mas, por exemplo, assim, ó, se hoje tu tem o teu recurso numa corretora, não importa se ele é muito ou se ele é pouco, tá? Mas teu. A questão é teu. E segundo, se aquela corretora quebra e levou o teu dinheiro embora, a tua imagem, o teu conceito de criptomoeda ou a tua visão, ela vai ser manchada. Então, infelizmente, tem muitas situações que mancham o mercado cripto. E uma delas são, por exemplo, corretoras, são empresas que prometem mundos e fundos para as pessoas e depois vão embora, fecham, dão golpe nas pessoas, literalmente, né? Então, a gente tem que sempre entender que o mercado cripto, ele é libertador, assim como ele pode te dar muito, ele também pode te tirar muito. Por isso, a importância das pessoas de estudarem o mercado, de entenderem o que é mercado cripto e o que não é mercado cripto, de entenderem o que é lucro e até onde é lucro, oportunidade e onde começa a ganância, porque a ganância também faz as pessoas perderem dinheiro, né? É a ganância que faz a pessoa não perceber, talvez, que aquilo ali é algo que não é tão legal. Eu vou dar um exemplo. Quantas vezes clientes entram em contato conosco e querem saber como é que fazem. Mas tem algum investimento para me indicar? Sabe? Compra um livro. Todo dia acontece isso. Sabe? Todos os dias. Vou dar um exemplo até de uma pessoa que entrou em contato conosco no feriado de carnaval. Acho que até tinha te comentado isso, eu não me lembro se foi contigo que eu tinha falado. No feriado de carnaval, a pessoa entrou em contato conosco, na verdade ela entrou em contato com a gente estava de período de recesso, a gente deixou no nosso sistema de atendimento aviso para qualquer pessoa que entrasse em contato conosco, nós deixamos avisado. Tá? A gente tem vida, é importante isso, dizer isso, nós temos vida. O mercado é 24 horas, mas nós não, né? Então, a gente tinha parado por 10 dias, aproveitado o feriadão do carnaval, e aí essa pessoa, tu imagina, ela mandou uma mensagem para nós e entrou ali uma mensagem: aviso de recesso, voltaremos dia tal. E, enfim, essa pessoa não contente, ela foi no Telegram, tentou catar Camila P2P, apareceu uma série de fakes, ela entrou num canal que não é nosso, que inclusive o nosso jurídico está cuidando de toda essa parte para tentar derrubar esse canal, porque o Telegram não derruba, né? E aí, ali, ele teve atendimento num sábado de carnaval, às 22 horas da noite, né? Ali ele teve atendimento e ali ele conseguiu o que ele queria, que era uma promessa de que, se ele colocasse $2.000 e investisse $2.000, ele ia ter em 48 horas $10.000. O que vocês acham que ele fez? Fui atrás de vocês. Ele não acreditou na nossa mensagem de recesso e ele foi
mandou $2.000 para o oportunista e depois estava ele, e a gente estava de recesso. Mas aí eu abri e-mail, eu só vi um e-mail. Eu não recebi os meus bitcoins que tu prometeu. Aí, como é que ele achou o nosso contato de e-mail? Aí eu respondi, olha, nós saímos de recesso, né? E com todas as operações entregues. Não temos nada dependendo... Não, porque aí ele mandou uns prints. E aí eu, em pleno recesso, falei com essa pessoa, liguei para essa pessoa, falei, olha, abre um boletim de ocorrência, né? Porque tu caiu num golpe, né? Da mesma maneira, também, junto com o nosso jurídico, a gente abriu o boletim de ocorrência e nós abrimos processo, né? Inclusive contra a Telegram e tudo mais, para poder derrubar tudo isso, né? Porque são pessoas que utilizam o nosso nome e a nossa imagem, né? E para poder aplicar golpe nas pessoas. Mas, se ele não tivesse... se ele tivesse se dedicado a estudar um pouquinho de criptomoeda e se não tivesse a ganância tão alta, não teria com certeza perdido $2.000. Porque a pessoa que estuda um pouquinho, ela vai entender que não existe milagre, não existe promessas de ganho no Bitcoin, porque Bitcoin é uma moeda extremamente volátil, né? E também, se não tivesse a ganância de ele mesmo estudar, de querer achar o caminho mais rápido, mais fácil, isso faz as pessoas perderem dinheiro e, infelizmente, mancha o nosso mercado. Então, quando as pessoas entram em contato conosco, né, dizendo, olha, eu quero investir, mas quanto que tu acha que eu consigo ter de rentabilidade? Rafael, qualquer um de nós, eu, Ricardo, os demais da equipe, não vamos fazer questão de vender para essa pessoa. A gente primeiro indica que ela estude, que ela se capacite para ela saber o que ela está fazendo. Porque... isso é um prato cheio para golpista. Pessoas assim é o cordeirinho que o lobo espera. Então, Mas vocês aconselham também o cara chegar, eu quero investir, mas olha... Vocês só dizem amém que ele faz ou dá uma aconselhada ali? Tipo, não, nunca. Não é um bom momento, ou quem sabe... Não. Nós... Teve um dia que eu pensei em dar uma dica pro cara, tipo, não faz isso, que o cara queria comprar uma moeda específica... E aí ele queria comprar valores muito altos daquela moeda. Eu disse, cara, esse cara tá maluco, ele vai gastar todo esse dinheiro aqui, 200 mil, 300... Era um valor alto. Eu disse, cara, esse cara vai gastar muito dinheiro numa moeda bosta. Uma moeda que ninguém compra, né? Disse, cara, eu vou dizer pra ele, não quer comprar outra coisa, né? Pensei eu comigo com meus botões, mas a gente não pode fazer isso, né? Então tá, quer comprar, compra, né? Aí quando eles fazem a merda, eles vêm dizendo, meu... Não, porque a decisão é deles. Não, a decisão é deles. Não, mas eles não terceirizam isso pra essa responsabilidade. Não, nesse caso não. Não. Nesse caso pelo não. menos, né? Por isso a gente não indica. Porque senão eles vão vir. Se a gente indicar e aí entendo. o cara comprou a moeda e caiu, o cara vai vir quentinho querer, né? Não, mas vocês dão todas as ferramentas pro cara estudar, olha só. Não, a gente Dá mostra a os ferramenta caminhos. pra ele saber o que tá fazendo, pra ele ter... Tem alguns caminhos, tem assessoria, tem cursos de vários segmentos, inclusive, né? O cara quer aprender ali sobre como começar desde o início, a gente vai indicar o cara que dá o curso desde o início. Ó, tem o fulano, o ciclano, o beltrano que são referências aí. Segue eles e compra o curso deles se tu quiser, mas eu vejo até nas coisas que eu compro lá, que aí já por outro lado, que os caras não fazem recomendação de compra e de venda, assim, tipo, se tu for fazer recomendação, tu não... Cara, tem umas paradas lá que... O curso ele pode te ajudar a identificar como funcionam os gráficos, mas nunca te dá uma dica do que comprar e do que vender. Sim, e sei lá, não sei, mas eu imagino... Não existe dica de investimento, tá? Não, isso não pode. Sim, mas, bom, vocês estão no mercado há mais tempo aí, não tem umas figuras de referência, tipo, ó, que nem a gente tava falando do Barsi antes, tipo, eu vou copiar o que esse maluco faz. Tem muitos, tem vários, inclusive. Mas igual, conhecido. Conhecidos, amigos próximos. Conhecido nossos. por mim, vamos dizer assim. Pelo cara que não sabe de nada. Tipo, eu sei que o Roberto Justo comprou o imóvel e pagou com Bitcoin. Eu sei que, sei lá, o Monark conseguiu ir para os Estados Unidos com o dinheiro do Bitcoin. Emílio Surita, o outro lá, o Zuckman também compraram. Ficaram ricos comprando Bitcoin. Pois o Zuckman, eu vi um cortezinho dele esses dias, assim. Sim. Mas é legal a gente ver as pessoas assim, porque a gente meio que entende, se o cara foi,
Por que porque não? tem fundamento. Por que não? Tipo, a história da compra do imóvel, eu acho que foi disruptiva pro mercado, tá ligado? Tipo, aí depois o cara falando, eu comprei com dinheiro que Ethereum. nunca... Não sei, aí eu já não Foi sei. com Ethereum. Eu só vi ele no depoimento lá dizendo como é que foi o processo, que foi muito louco, porque não passou dinheiro nenhum pela mão, tá ligado? Foi tudo por bit, coisa que pode fazer pro celular. Teve um comprador da caminhonete dele que o cara queria pagar 150 mil, 200 mil, 250 mil, sei lá, em Bitcoin. Pois é. O que aconteceu? Dá pra levar em consideração também a valor... Claro, não dá pra prometer ganho, Não. mas historicamente ela começou com quanto? Começou valendo... 0. E hoje ela vai... Quanto é que tá hoje? Nem sei quanto é que tá hoje. 64 mil dólares. 64 é... Era um zero, Deu uma mas valorizadinha. era muito zero. Deu uma valorizadinha, né? Mas Fazer uma conta ele... aqui, tá, Rafa? Olha só. Tu imagina até esse... a gente fez colocamos aqui um post há pouco tempo aqui, ó. Deixa eu achar, esse aqui é bem legal. Falando do preço do Bitcoin em cada halving, né? Isso é que eu queria perguntar. É. Ele tem um comportamento... não é padrão, mas é típico, né? Tipo, acontece que antes É o um halving ali, ciclo. ele dá uma baixada furiosa, depois ele aumenta de novo. Os ciclos de bull e bear market, né? Os ciclos de alta e ciclos de baixa. Geralmente, dentro de um período de halving, que a cada 4 anos, existe um ciclo de alta e um de baixa. Então, depois do halving, ciclo de alta, depois ciclo de baixa, ciclo de alta, né? E começa tudo de novo. Geralmente, dura 2 anos cada ciclo, né? De baixa e de alta. Mas olha só que interessante isso aqui, ó. Então, o Bitcoin começou valendo 0, né? No halving de 2012, quando deu o halving, o primeiro halving ali, que saiu de 50 bitcoins a cada bloco como recompensa e caiu para 25, no primeiro halving em 2012, o Bitcoin estava valendo 13 dólares. Ou seja, ele saiu de 0 e em 4 anos ele foi para 13 dólares, tá? 1 ano depois desse halving, o Bitcoin estava valendo 1.152%. Perdão, 1.152 dólares. De 13 dólares para 1.152 dólares. 1 ano depois do halving. Caiu. Caiu a emissão e ele subiu de 13 dólares para 1.152 dólares. Mas tem uma justificativa por que ele cai no período? O pessoal fica segurando ou É vende ciclo de pensando mercado, é ciclo de mercado. O mercado é ciclo, é Mas é cíclico. que eu vi, Não é tem que um como. comportamento ele parece Mas muito não- parecido sempre, sabe? Tipo, naquele momento aí ele baixa, depois ele sobe pra caralho. Mas de não novo. tem como nenhum mercado se sustenta só subindo ou só descendo. Não Mas tem como. também é difícil de identificar o que... Aí é a questão da volatilidade dele. É difícil de identificar o que faz ele baixar. Tudo bem que pode ser até uma palavra mal colocada de algum representante. Mas ele é muito sensível a isso, né? Então é difícil entender até o que fez ele baixar. Geralmente com um fundo de imobiliário, por exemplo, tipo, daqui a pouco é um cara que parou de... sei lá, a empresa X quebrou e não vai mais alugar um galpão imobiliário. Eu entendo que aquilo ali vai impactar na distribuição de renda do fundo imobiliário. Mas o Bitcoin eu acho que é um pouco mais difícil de conseguir identificar até o que já passou. Não sei se é certo ou errado, mas a única coisa que eu vi ali acompanhando a rede de vocês é que durante esses períodos de halving realmente é baixa. Mas aí o porquê que baixa eu não Mas sei. até ele não mas agora até ele não baixou, tá? Não foi? Não. Agora, É inclusive. que eu acho que o pessoal tá mais É que assim, acostumado ó, com a ideia de... é que depende tudo de qual é o lapso temporal que tá olhando. Porque se tu olhar de 2023, janeiro de 2023 até janeiro de 2024, Bitcoin em janeiro de 2023 ele tava 16 mil dólares. E em janeiro de 2024 ele tava 40 mil dólares. Se tu pegar esse lapso temporal, o Bitcoin fez isso aqui. Agora, talvez nesse meio desse lapso aqui, se eu pegar um pedacinho, o Bitcoin tava aqui, caiu. Tudo depende de qual fatia tu tá pegando pra analisar. E não tem um Entendeu? momento... Uma coisa que até a gente brinca no grupo lá. Tô com uma micha sobrando. Quando é que eu compro? Compra agora. Não tem um período específico Não melhor tem. pra compra, né? Não tem, porque assim, ó, quer ver um É que exemplo? ó? uma das coisas que a gente sempre fala é que tu tem que
comprar com aquele dinheirinho que tu vai sobrar, né? Uhum. Tu gastar o dinheiro que tu vai usar ali para pagar a conta da luz, da água, da pensão alimentícia, aí tu tá arriscando muito perder o teu dinheiro porque existe a volatilidade. Mas aquele dinheiro que geralmente sobraria, tá aí uma boa oportunidade. Porque assim, ó, se tu perguntar hoje, tá? Hoje até não, porque já tá na mesma faixa de preço. Mas tu imagina aquelas pessoas que compraram Bitcoin em novembro de 2021 a 69 mil dólares e depois ele só caiu. Ele foi bater 69 mil dólares agora de novo, em março de 2024. Essas pessoas que compraram lá naquele topo, elas estão odiando o Bitcoin. Porque elas ficaram com aquele dinheiro preso e se porventura alguém investiu, colocou no Bitcoin um dinheiro que talvez precisaria usar ali em algum tempo, essa pessoa se lascou. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que sempre... o Bitcoin, tu tem que sempre analisar ele a longo prazo. Que é isso que eu tava fazendo aqui. Tu imagina, no primeiro halving tava 13 dólares. E aí, um ano depois, cara, ele foi para 1.152 dólares. Ele cresceu quase 1.500% em um ano. E aí, depois, no halving de 2016, ele estava 664 dólares. Um ano depois, ele foi para 17.760 dólares. E aí, depois, no halving de 2020, ele estava 9.734 dólares. Um ano depois, 69 mil dólares. E neste halving agora que a gente viveu ontem, na casa dos 64 mil dólares. E um ano depois, como que vai estar? Qual foi a maior valorização? Qual o máximo de preço que ele já chegou? Agora, 73 mil dólares em Topo março. histórico. Topo histórico, 73 mil dólares. Que louco. 73 mil dólares, um bagulho que tu nunca vai pegar na mão. Quer calcular e quanto é que daria Eu não sei hoje? fazer, eu não sou bom em matemática. Calcula na tua calculadora de celular, filho. 73, o que tu quer que eu faça aqui? Quanto é Bota que vale 73 em mil reais? vezes 5, aproximadamente. Agora Valor tá do um pouco dólar. mais. O dólar agora tá 5,24, mas em média bota 5. 5. 365 pilinha. É, um Bitcoin daria pra comprar uma casa. E todos eles. Pede coisa pro Renato. Pega com o Renato e o Renato conhece, o Renato é eldoradense. Hã? Pega do Gabi. Pede aí. Mas não, é só o Bitcoin que valoriza dessa forma, né? Com essa violência. As outras também valorizam assim. Pelo que eu vejo nos gráficos lá, eu falei, eu tô começando. Mas pelo que eu vejo lá, eu vejo ela sempre despontar. As outras, assim, o Ethereum geralmente vem ali bem abaixo, mas na segunda posição é o SBT. Fiel na segunda ali sempre. Mas depois aí eu vejo Solana, veio não sei o quê, aí eu vejo as outras muito cíclicas. Então, para todas essas acontecem esses movimentos, não... Todas. As moedas, elas são descentralizadas, né? Elas são criadas justamente para que o governo não precise ter influência sobre elas na tua vida. Só que, obviamente, todos os países identificam o potencial de um dinheiro que não está no poder deles. Mas eles têm poder sobre a tua vida. Tu é um cidadão, né? Tu é um patriota, né? Então, tudo que tu compra, se tu comprar uma bala hoje ali no boteco, tu vai pagar imposto sobre essa bala que tu vai consumir. Pelo teu carro, tua casa, pela rua que tu anda, tu vai pagar imposto por tudo. E, obviamente, cada país já identificou isso e achou uma maneira de também cobrar impostos sobre o teu lucro, sobre o teu ganho de capital. E com o Brasil hoje, não seria diferente. Hoje já tá pagando imposto? Não, faz tempo. Pelo ganho de capital, pelo lucro. Mas ele é por tudo? Ou é só... Eu não sei se eu li certo também. Eu tenho que aprender a filtrar mais essas informações. Mas, pelo que eu tinha visto, tu tem que declarar só quando o teu rendimento ele ultrapassa 10 mil. Não sei se é isso. Não. Se eu comprar... Quem tem 5 mil reais em criptomoeda já é obrigado a declarar. E eu com meus 50 pila, não. Ainda não. Não, tu ainda é isento, filho.
Você paga Mas assim, Vai, ó, espera 15 anos pra ver. É. não, mas é espera, isso aí preço tá de. valendo. Preço. É que assim, tá mudando a toda hora, tá? A Então, legislação assim, não tá. Eles estão tentando achar uma forma de te cobrar a na- fatia da pizza. Na verdade, assim como a Previdência cada vez muda para que a gente nunca se aposente, a criptomoeda, as regras para declaração e pagamento de imposto está mudando a toda hora para que, com o tempo, todos paguem imposto. Agora foi aprovado, não tem mais isenção, porque antes tinha, né? Antes tinha uma isenção de até R$35 mil de lucro mensal, tu não pagava imposto. Tem que declarar, mas não precisa pagar. Agora eles tiraram essa isenção de 35 mil, né? Mas por ser uma moeda descentralizada, eu não posso fazer as minhas transações por outro país que não tem essa legislação? Mas Véi, se isso aqui tu eu vai sei que deve ser uma coisa foda pra você estar falando, né? Porque você parece estar ensinando a fazer uma coisa errada. Mas é uma dúvida minha. Mas é que aí é que tá. Tu tem a obrigação de dizer que tu tá fazendo, tu tá fazendo as tuas operações num ambiente internacional. Tu tem a obrigação de reportar isso. E aí, se tu tem a obrigação de reportar e tu não reporta, aí tu tem Multas. multas. Porque tu não tá cumprindo com a obrigação que foi imposta. Porque como a criptomoeda ela é algo global, tu pode, por exemplo, fazer trocas, os trades numa corretora internacional, pode. Só que tu tem que entender que se tu vai fazer numa corretora internacional, tu não vai conseguir colocar reais nessa corretora. Tu vai ter que colocar de alguma maneira. Então, tu vai ter que primeiro comprar em alguma que tenha, que esteja no ambiente nacional, que aceite Pix, aceite TED, certo? Uhum. E essa corretora, por vez, se ela aceitou o teu real, ela tem obrigação de informar para a Receita tudo que tu comprou. Tu não declara, mas a Receita sabe que tu comprou. Porque a corretora, ela tem obrigação. Entrou real, entrou dinheiro fiduciário, dinheiro do país, a corretora ela tem obrigação de informar. Então, ela informa, assim como nós também informamos, né? Nós temos as mesmas obrigatoriedades e aproveitando, deixando claro que nós trabalhamos tudo dentro da legalidade, né? Então, assim, nós precisamos reportar todas as operações para o cliente, nós precisamos fazer o KYC do cliente, nós precisamos fazer a verificação de capacidade financeira desse cliente de negociar. Exemplo, se um cara vai lá e é isento da declaração de imposto de renda, né? E ele quer negociar 50 mil reais, eu não posso negociar com esse cara sem que ele apresente uma justificativa. Como que uma pessoa que ela é isenta da declaração, que ela ganha menos de 2 mil reais no mês, ela vai querer negociar 50 mil? Ou ele tem que me apresentar, porque ele vendeu um veículo, um imóvel, uma herança, uma ação judicial, alguma coisa ele tem que ter oficial. que dê um lastro. E aí, com isso, a gente envia para o nosso setor de compliance fazer uma verificação desse documento para ver se o cliente ele tem capacidade financeira de negociar. Por que precisa se fazer isso? Porque o que mais hoje em dia acontece no Brasil é estelionato. A pessoa A manda o laranjinha B procurar para poder negociar, para não ter essa operação no seu nome. E, obviamente, eles procuram o nosso serviço para fazer isso. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande para que nós não venhamos a servir de instrumento de fraude financeira, de prática ilícita, né? Todo dia. Tô aqui com um cliente. Camila, tô te procurando, eu tenho um cliente aqui que tá lá na China, é um chinês, o cara quer comprar 22 bilhões de dólares em criptomoeda. Oi, filho. Como assim? Quase a fortuna, 20% da fortuna do Elon Musk, que eu tô negociando com quem, então? Com o Elon Musk? Com quem eu tô negociando? Satoshi. Ok, né? Com Satoshi, né? Nakamoto. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado muito grande, Ou com o né? Renatinho, que já tá grande. Então, Satoshi falando em português com a gente. não, são umas coisas assim surreais, né? Então, ainda tem muito disso, as pessoas querendo lavar dinheiro no Bitcoin, nas criptomoedas em geral, cometer crimes financeiros, ocultação de patrimônio. Porque lembra, há uns minutos atrás que nós falamos que muitas pessoas usavam Bitcoin pro mal? Tem. Ainda tem, né? Claro, nós somos uma empresa, né, constituída no Brasil. Hoje, Bitcoin tem lei, é regulamentado no país, certo? Desde final de 2022 foi assinado o projeto de lei das criptomoedas,
Então, desde o final de 2022 já é lei, né? Foi definido no final do ano passado que o Banco Central é o órgão responsável, é o órgão regulador dos prestadores de serviços no Brasil. Estamos num processo agora que ainda não saíram os critérios. O Banco Central está, nesse momento, falando, passando todos os critérios para o que os prestadores de serviços vão ter que fazer. Mas já existem alguns critérios, né? Então, hoje, nós, como prestadores de serviços, com CNPJ, nós precisamos fazer toda essa parte de CAIUC do cliente, fazer essa verificação do cliente, para, de fato, ter certeza que o cliente que está negociando conosco é ele mesmo e que ele tem capacidade de negociar tais valores. Então, esse é o primeiro critério que a gente precisa fazer. O segundo critério é, a gente sempre informa para os clientes que nós vamos reportar todas as operações para a Receita Federal. Né? E todos os dias, né, as pessoas também que entram em contato com a gente, tem uns que ficam bravos com a gente. Pô, vocês vão me dedurar para a Receita Federal. Veja bem, a gente não levanta nenhuma bandeira de que tu tem a obrigação de declarar os teus ativos. Nós, enquanto empresa, um CNPJ estabelecido, nós temos um KNAI de intermediação de criptoativos, de negociação de criptoativos, e para que a nossa empresa continue aberta, a gente tem que se adequar ao que pede a legislação do nosso país, já que a gente mora aqui. Né? Então, qualquer pessoa que queira negociar, ele tem que saber que os termos para poder negociar conosco é ser uma pessoa idônea, que não tem medo, né? Porque tem cliente que liga para a gente e diz, eu não quero dizer meu nome. Assim, então, vai para Deep Web. Eu sou idôneo, eu tenho medo. Eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de um monte de coisa que não tá nem escrito. Eu sei. Mas, eu acho que é... Puta. Mas é que tem muita gente que fica braba com a gente porque não entende que nós temos obrigações legais. Nós somos P2P, que é o tipo de negociação, mas a gente tem que se adequar ao que pede a legislação, senão a empresa não funciona. Senão nós é que vamos ser daqui a pouco, muito fácil, né? Pô, vocês são instrumentos aí para os caras estar lavando dinheiro aí, vocês são cúmplices. Então é muito fácil para daqui a pouco entrar num escândalo financeiro e a gente faz de tudo para manter a nossa lisura, nossa né? lisura, né? O nosso nome sempre com a Não, credibilidade lá em cima, falando, sem nenhum arranhão. A gente tá falando de 50 pila, mas, cara, eu imagino que a pessoa que compra 50 pila é a menor fatia do que vocês devem atender. Deve atender gente com grandes volumes. vezes esse capital. Então, como é que vai provar credibilidade para um cara que vai deixar um cheque milionário na mão, tá ligado? Então tem que ser bem amarradinho, bem estruturado para o cara tem poder... os caras que são donos de grandes empresas, por exemplo, que querem negociar Bitcoin, ou comprar qualquer outra criptomoeda, entram em contato conosco. Essas pessoas que pagam os seus impostos devidamente e querem ser investidores, eles não têm medo. Né? Na verdade, os grandes investidores, eles já chegam com toda a documentação toda pronta. É muito fácil negociar com as pessoas que não tem nada a esconder. Agora, quando o cara vem cheio de dedos, né? Ou querendo dizer, eu não quero dizer meu nome, eu não quero mandar meus documentos, é porque ele tem alguma coisa assim a esconder. E com essas pessoas a gente não faz questão nenhuma de nem continuar conversando. Claro que a gente explica o porquê que precisa que isso seja feito, né? Mas quando a pessoa tem isso já muito claro que ela não quer dessa maneira, tá no certo. direito dela, né? Só que ela só vai conseguir negociar na Deep Web. Porque não tem mais nenhum outro lugar que ela consiga fazer esse tipo de Mas ele negociação. consegue fazer sozinho? Deve ser um rolê. Não, cara, difícil. Não tem como. Quando a gente muitas vezes eu mando o cara pra Deep Web. Não, vai aqui, ó. No mundo real tu não vai conseguir, porque não tem corretora que faça isso sem um KYC, e tu não vai achar P2P que faça isso. E se tu achar, desconfia, porque alguma coisa tá errada. Tu tá botando um alvo, pode estar colocando um alvo nas tuas costas. Ele tá saindo da via segura. Não, ele tá, indo exatamente. pelo meio da floresta. Porque às vezes tem os caras que estão naquelas chamadas blacklists, por exemplo, que eles precisam realmente se livrar de bitcoins que estão passando por algum tipo de investigação. Ou algum tipo de criptomoeda, porque existe isso. E aí, sabe, eu preciso me livrar, preciso mandar para outra pessoa isso aqui. Vou mandar pro Joãozinho ali que não quer se identificar. Ele acha que não tá tudo certo. Vou mandar Bitcoin pro cara que não quer se identificar. E aí, daqui a pouco ele passa a ser vítima também de investigação. Não é nem vítima, porque ele se colocou nessa situação, então, né? Não, então o que a gente pode tirar de conclusão dessa parada, assim? É um bagulho que se valorizou quantos por cento aí? Desde o início. Foi início de 2014? 2008. De 2008 saiu de 0 a $64 mil hoje. É um bagulho que do nada virou 100 mil na tua conta.
Basicamente. Então, assim, não dá para levar isso como um investimento de curto prazo. Não, de longo prazo. De longo prazo. Então, compra e deixa, basicamente. E outra, se tu tem medo, fala com quem entende. vai botar teu dedinho lá, daqui a pouco tu tá doando teu rim. Às vezes, não é nem, às só vezes pra ver. Rafa, não é nem de com quem entende, é em quem tu confia para falar sobre isso. Sim. Cara, mexer com grana é foda, assim. O cara sempre vai tentar fazer por ele que, ninguém vai cuidar do meu filho que nem eu cuido. Mas, cara, depois de carregar o negócio nas costas que eu vi, cara, eu não vou tentar fazer obra. Tem gente capacitada pra fazer. Então, acho que é mais seguro tu ter o serviço de alguém que seja especialista nisso. Entendeu? E era isso. A base do nosso negócio é a segurança. As pessoas nos procuram porque se sentem seguras e porque o nosso logo, o nosso nome, a pessoa que está na frente do nosso negócio, é uma pessoa confiável. Quem é confiável não precisa ficar dizendo que é confiável, né? Mas, inclusive, tem outros influencers da comunidade cripto de relevância que utilizam e indicam o nosso trabalho. Isso, para nós, é sinônimo de honra e de orgulho também, né? E gratidão, principalmente. Baseado em tudo que a Camila sozinha começou a construir, que hoje, como eu disse no início, nós somos referência número 1 no Brasil, graças à segurança e à confiança que a gente passa, a credibilidade. E acho que isso é mais importante do que entender, porque a gente também não sabe tudo. A gente não é... Ixi, tem muita coisa pela Tem muita frente. coisa que, às vezes, eu conversando em grupos de WhatsApp com pessoas que entendem de verdade, eu me sinto totalmente leigo e despreparado, porque a gente não sabe tudo. O mercado cripto é gigante, tem muitas oportunidades para várias pessoas, vários perfis. Então, a única recomendação que eu posso deixar aqui, estude. Acha o teu nicho dentro desse mercado e estuda o máximo possível e acha alguém que tu confia, principalmente isso, para te ajudar nesse processo. Quer abordar alguma coisa que eu não tenha falado? Não, eu acho que é exatamente isso. O primeiro passo, né, para a pessoa começar a investir, quando as pessoas perguntam como que eu faço para investir, estuda primeiro. Começa a saber o básico, o mínimo, né, para que tu não seja roubado, para que tu não seja hackeado, para que tu não perca o mínimo de dinheiro possível, porque e quando a gente diz estuda, até para que primeiramente tu tenha o autoconhecimento. É conhecer o teu perfil, né? Existem pessoas que são as pessoas que fazem trade todo dia e tá tudo certo, que querem tirar dinheiro do mercado, fazer lucro todo dia comprando e vendendo e tá tudo certo. Existem as pessoas que se posicionam em ciclos, tentando pegar num fundo para vender num topo. Existem os holders, que são as pessoas que compram pensando a longo prazo, né? Mas como que tu vai saber qual é o teu perfil? Só estudando. Então, assim, eu acho que é o primeiro ponto, né? Então, se tu souber qual é o teu perfil, isso vai te economizar tempo e dinheiro. Se tu aprender sobre autocustódia, para que tu seja dono do teu dinheiro, isso vai fazer tu economizar dinheiro, né? A gente teve aí, recentemente, um caso de um rapaz que foi preso depois de passar por uma investigação, porque ele estava aplicando golpe nas pessoas, oferecendo assessoria para as pessoas para poder ajudar a instalar a carteira. E simplesmente ele pegava as palavras sementes das pessoas, né? Que era uma pessoa que se passava de confiança e roubava essas pessoas. Então, a gente teve um caso de uma senhora que nos procurou, desesperada para saber se a gente poderia ajudar, porque ela tinha sido roubada em 11 bitcoins. 11 bitcoins. Como que a senhora foi roubada? Meu marido chamou um amigo que trabalhava com cripto, que era especialista, para ajudar a instalar a carteira em casa. Só que eles mal sabiam que essa pessoa teve acesso às palavras sementes. E com as palavras sementes, qualquer pessoa que tiver posse dessas palavras vai conseguir roubar teus ativos. Então, o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele vai te salvar. Então, aprender sobre qual é o teu perfil de investidor, aprender a fazer autocustódia, né?
e aprender sobre o mercado, para que tu possa ser dono das tuas ações e das tuas decisões, porque existem 3 tipos de investidores. Aqueles que procuram alguém para investir para ele, que aí cai em golpes e pirâmide financeira, aquele que quer seguir os gurus, né? Que aí só quer fazer entrar nas moedas que os gurus entram, só que ele esquece que ele não vai saber o momento que o guru saiu da moeda. E aquele que tem decisão própria, que é aquele que estuda. Né? Então, basicamente é isso. A pessoa que se dedicar para poder aprender um pouquinho todo dia, né? Ao invés de ficar ali rolando videozinho no Reels do Instagram, se parar para dedicar, para estudar, ela vai ser dona do seu dinheiro, ela vai ter liberdade financeira dentro de alguns anos. Então, essa é a dica, né? Deixa eu Estudar. aproveitar também para agradecer o convite aqui, né? Rafael, há algum tempo já está convidando a gente para vir aqui. Foi um prazer conhecer aqui o estúdio de vocês. Dá para ver o zelo que vocês tiveram para criar tudo isso aqui, né? Isso aqui tem muito futuro. Porque Demais. tá muito bem feito. Vocês estão de parabéns aqui, né? Então, minha gratidão aqui em nome da nossa empresa. Eu vou mandar para o investidor. Tá. E deixa eu aproveitar Eu fazer vou o jabá no aqui corte só também, disso. já que a gente está aqui, também colocar quem quiser nos seguir lá, né? Na outra rede social. Dá. É pior. Né? Botar os nossos arrobas aí, tem só 2. Né? Depois dá pra botar na edição. Tá? Então coloca aí o arroba Camila_P2P. Tudo que Instagram. não for isso, não aceita. Porque não é ela. Não. Às E outra, vezes, tem que cuidar até com Com o os número- dígitos que colocam ali. porque às vezes os fakes eles colocam duas 2 underline, underlines. 2 L's, 2 A's, Camila. Né? Às vezes o L é um I grande. Então, assim, o nosso perfil no Instagram ele é verificado, né? Camila_P2P. Só isso, tá? A gente não atende nunca no Telegram. No Instagram a gente responde, mas a gente atende única e exclusivamente pelo número de WhatsApp que está na nossa bio ali no Instagram. Tá? E tem a meta, não sei se você quer falar da meta. Para quem quiser uma assessoria, para quem precisar de uma mentoria, aula particular, nós temos uma empresa parceira que presta todo esse atendimento para o cliente também, né? Mas assim, o que é o legal? Dentro do nosso Instagram existe um link que vai levar para todas as nossas redes oficiais, ou também dentro do nosso site tem o link para todas as nossas redes, os nossos canais oficiais, Todos que é o os nossos www.camilap2p.com, né? E também ali vai ter o caminho para todos os parceiros. A gente tem uma gama hoje muito grande de produtos e serviços que a gente consegue oferecer para os nossos clientes para ajudar nesse caminho, né? De a pessoa ter o autoconhecimento, poder saber e ser dono das suas decisões. E ver os seus 50 virando 5 mil. 5 mil, 50 mil, né? Esse é o caminho. Quero aproveitar também, Rafa, para te agradecer imensamente, viu? Parabenizar vocês aqui pelo espaço, né? E o que precisar, estamos à disposição aí também. E voltaremos, né? Agora vocês vão ter que nos Vamos. aturar aqui, que voltaremos. Ó, já fica aí, na próxima eu quero saber sobre imposto de renda. Vamos trazer, A gente vamos vai, trazer, vamos trazer tentar nossa convidar, parceira. vamos tentar convidar a nossa parceira para vir junto aqui para falar que essa é a especialista número 1 no Brasil aí sobre esse assunto. É a melhor E do país. A gente nem falou sobre a transação em criptomoeda que acontece lá em Rolante, que a cidade preparada pra... Cara, tem muita muita coisa, gente, que também são nossos Puta, parceiros, o pessoal lá de Rolante, do Bitcoin aqui. Um abração para vocês aí. Vai ter um evento lá que é o Bitcoin Spring Festival, em breve vai estar acontecendo também. Nós estaremos lá. A gente vai sempre como alfândega lá, né? A gente vai estar presente de novo, já confirmamos nossa presença. A gente vai lá para poder fornecer o Bitcoin para o pessoal para poder consumir É um no evento evento lá. 100% feito em Bitcoin. É, a maquininha que paga em Bitcoin. Então, imagina... É um espaço totalmente reservado para negociações em Bitcoin, né? Tu quer ir lá tomar uma cerveja, por exemplo, tu tem que pagar ela em Bitcoin. Só que para tu entrar dentro daquele espaço, tu só pode usar Bitcoin. E aí, para isso, a gente fica na alfândega lá, o pessoal passa por nós, compra os Bitcoin, faz a conversão de dinheiro fiat, dinheiro fiduciário em Bitcoin, para poder entrar no evento e consumir tudo que quiser lá dentro. Somente na moedinha do... Formou, então. Formou? Muito obrigado, Valeu, gente. Natinho. Feito, então. Abraço. Fechou? Rock and roll. E aí? Top, será?